Tu fala sempre, né, da restinga, né, de fome, de família. A Suboro também tem como causa, né, ajudar a diminuir a fome do mundo, né, e a produtividade no campo. Tem um dado que sempre me choca, né, que 800 milhões de pessoas pelo mundo todo dia vai dormir com algum nível de fome, né? Então tem quase 1 bilhão de pessoas que não se alimenta como deveria, né? Então eu queria te perguntar assim, onde a fome do Tinga encontra a fome da Suboro, né? Para cada um fazer a sua parte e tentar minimizar isso. Primeiro, pelo menos no Brasil, não deveria, né? Pela quantidade de alimentos que ficam só na estrada, né? Só o que cai na estrada já resolveria, pelo menos a nossa fome aqui já resolveria, né? Se tivesse um cuidado, estrada melhores, os jeitos de essas coisas sair de uma forma até mais organizada, né? Via trem, via navio, enfim, para que não cair, se a gente for olhar o que tem de comida que fica, né, de grão na estrada, já alimentaria uma massa gigantesca, né? Acho que a gente conseguiria, pelo menos sul-americana, que a gente conseguiria resolver uma boa parte dessa fome, né? E eu acredito que é onde a nossa fome, a minha fome, casa com a fome da Suboro, é na fome de vencer, na fome de ver um mundo melhor, na fome de ver as pessoas crescerem. Não tem mundo melhor sem pessoas melhores, né? A gente sempre fala assim, eu quero que o mundo melhore. Não existe mundo sem pessoas melhores. O mundo, o que é um mundo físico se não for nada. As pessoas? Nada, entendeu? Então, eu acho que a nossa fome, ela combina porque a gente tem isso como regra de vida. A gente quer que as pessoas que se aproximem da gente, né, que chegue de ir a pé, sair de bicicleta, o que chegou de bicicleta tem que sair de moto, o que chegou de moto tem que sair de carro. Então é assim que a gente funciona, por isso que a nossa fome combina. A gente tem prazer em melhorar a vida das pessoas, seja na cabeça, no ambiente. Eu sempre digo, eu não admito que as pessoas fiquem perto de mim 1 hora e elas não mudem um pouquinho. Se eu não entregar nada para ela, né, eu tô perdendo o meu tempo. Primeiro, tô perdendo o meu tempo. Então, assim, seja brincando, se for para um dia estar brincando comigo, tem que ser legal essa brincadeira. A pessoa tem que chegar em casa e falar, fui jogar uma bola, fui me divertir, fui jogar um beach tennis, fui correr, foi engraçado, tem que ser melhor. Não pode ser fui naquele lugar, mas não foi tão legal assim. Tem que ser, até para divertir, tem que ser legal. E quando a gente está com as pessoas, a gente tem que melhorar a vida das pessoas de alguma forma. A pessoa tem que chegar conhecendo tu de uma forma e sair dali, cara, eu conheci o fulano, eu escutei isso hoje. Então isso, quando tu pensa assim, naturalmente tu está melhorando o mundo. Então acho que o que combina, o que nós combinamos é exatamente isso. A gente tem isso como raiz. Tua equipe é assim, as pessoas que estão próximas de vocês são assim. Todas as reuniões que a gente faz, a gente sempre vê todo mundo com a cara boa, todo mundo com criatividade, todo mundo fazendo o seu melhor. E isso só acontece porque o ambiente faz isso, né? O ambiente faz isso. As pessoas que estão... Às vezes tem uma pessoa que às vezes chega no nosso lado e talvez nem era assim, mas ela começa automaticamente... Se contaminar positivamente. Isso acontecia desde da nossa infância, na época de Natal, quando chegava no Natal, o vizinho pintava um muro, aí tu olhava para tua mãe, para teu pai, e falava, nós não vamos pintar o nosso, já se gruda para pintar. Então, eu acho que isso que nós temos em comum, positivamente, é algo que está faltando muito no Brasil. No Brasil, a gente está olhando para o vidro quebrado e está quebrando o nosso vidro também. Muito bom. E deixa eu te perguntar sobre um projeto que você tem de um ônibus que foi transformado, né? Eu acho que esse é o ônibus que tem a função mais nobre dentre todos os ônibus que eu já vi. Porque esse ônibus ele serve alimento e ele serve livros. Como é que é essa história? Esse é o Fome de Aprender. Esse é
meu projeto assim, mais que eu sou mais apaixonado por ele, porque ele nasceu também de tudo que a gente faz de original, né? Eu fui fazer uma palestra na época dentro da Marco Polo, e aí, curioso, como eu sempre fui, né? Minha escola é a curiosidade, e aí eu perguntei se eu podia ver como é que fazia um ônibus, né? E aí o diretor, na época, o Valnei, me levou para conhecer, vi chegando aquele monte de barra de ferro e passando o processo, virou um ônibus. E aí no meio da conversa eu deixei escapar para ele que eu tinha vontade de ter um ônibus, mas que ele fosse uma cozinha e uma biblioteca que eu queria servir. Eu sempre tive o sonho de servir as pessoas que moram na rua. E aí logo ele me provocou, ele falou, cara, compra o ônibus que eu faço para ti. Só que foi uma conversa assim de almoço, né? Ele não sabendo como é que eu funciono, né? Não demorou nada. Antes de pensar, eu já estou fazendo, e nessas a gente... Tu não é muito de reunião de planejamento, né? Nem tu sei é reunião de fazejamento. Nem sei como é que é isso. Depois, várias vezes eu falo, cara, por que eu fiz isso? Agora eu tenho que terminar. Mas eu prefiro assim. E aí, cara, 3 dias depois, chegou lá um ônibus lá, o cara me liga, pô, Tinga, o cara que foi levar o ônibus falou, pô, Tinga, o pessoal não tá deixando de entrar aqui e tal. Eu falei, não, cara, eu combinei com o cara para resumir a confusão. O cara, pá, Tinga, achei que tu ia pesquisar alguma coisa. Eu falei, não, cara, tá aí o ônibus, tá aí. E aí fizemos e demos uma hora a casa, né? Era um presente que eu queria me dar no Natal. Eu queria inaugurar ele no dia 24, né? Servir no dia 24, porque a gente passou ali... Durante, já temos há 7 anos, a gente passou uns 4 Natal ali. Eu levava minha família, a gente servia ali 200 moradores de rua, passava o Natal ali. E eu queria fazer isso a primeira vez. E ele atrasou, né? Foi ali no ano da pandemia. Ele atrasou do Natal, me entregaram só em janeiro. Quando a gente começou a servir, fevereiro, pandemia. Fecha o mundo, só se falava em comida. E nós com o ônibus pronto, rodando Porto Alegre inteiro. As pessoas acharam que eu tinha feito um ônibus por causa da pandemia, né? Não tinha como, ficou 6 meses, né? Sim. Não teria essa visão, assim, né? De mundo. Então, acabou sendo um ônibus muito famoso. Ele saiu nos principais jornais do mundo, né? Muito porque nós estava pronto, onde ninguém sabia o que fazer, fechou as escolas, as coisas. A gente ficava rodando, indo para a rua, assumindo os riscos que tinha que assumir, mas a gente estava servindo as pessoas. E hoje estamos até hoje aí com ônibus, já passou por várias manutenções, enfim, porque um ônibus não é feito para isso, né? Sim. Mas servimos milhares de pessoas, vocês já participaram várias vezes das coisas que a gente faz. E muitos me falam, por que tu não faz um monte de ônibus desses, né? É porque é difícil de tocar, é difícil ter uma operação de uma maneira... E são, assim, qual é que é a média, assim, de refeições, quantos almoços por dia? Hoje a gente está em 200 por dia, né? 200 almoços por dia. Dia. Pandemia chegamos a 600. E chega lá, quem não tiver condição, chega lá e vai ser servido. Chegou, entra na fila ali, a gente tem um portão lá, hoje ele está dentro da escola de samba, então a gente consegue dar uma filtrada, um pouco mais que eu digo de filtro. Quando eu digo filtro é de... Conseguimos até aqui. 200, depois a gente fecha, porque na pandemia chegamos a 600, porque aí na pandemia a gente estava servindo também escolas, pessoas que só comiam na escola, quando fechou as aulas, elas iam para lá. E hoje assim a gente divide, metade é morador de rua e metade são trabalhadores que às vezes não têm comida bacana e preferem comer ali. Então a gente não separa, a gente não determina, né? Teve uma época que o meu pessoal, tá vindo gente que não é morador de rua, e eu reuni o pessoal, falei, cara, se o cara vem pra cá, né, fica na fila e não tem problema em comer com um morador de rua, é sinal que esse cara precisa comer. Não estaria aqui se... Né, passando por isso. E a qualidade é muito boa, né? Então também não é de qualquer jeito que são feitas as coisas. Exatamente, é muito bem. É carne todo dia, as pessoas comem, a maioria come melhor ali que em casa, né? Então a gente só fica um pouco assim mais apreensivo, porque com o passar do tempo, né? As empresas estão cada vez com uma dificuldade, a gente também vai diminuindo o jeito de fazer as coisas, mas a gente está conseguindo ainda servir 200 almoços todos os dias. E a ideia dos livros junto com isso?
A ideia do livro foi muito em cima da minha escola, né? Eu até os 37 anos eu não estudei, eu tinha a 5ª série, mas eu tive 2 coisas que eu acho que isso me levou a poder fazer uma boa parte das coisas que faço hoje, né? Do que eu faço hoje como empreendedor. Durante os anos todos que eu joguei bola, eu não estudei, mas eu sempre gostei de ler, então eu lia muito, sempre gostei de ler muito livro, então na minha cabeça a minha educação, né, a minha educação poderia servir para outros. Isso foi uma das vantagens. E a outra é que eu nunca tive assessor de imprensa. Eu nunca tive assessor. Então eu fui um dos poucos jogadores na minha geração que, quando alguém queria falar comigo, fosse uma marca, uma empresa ou uma entrevista, as pessoas falavam comigo. Com o passar do tempo, quando eu parei em 2014, 15, logo, 1, 2 anos depois, começa a se falar em network, que eu não sabia nem o que era a palavra. E eu, por não ter assessor, eu conheci muitas pessoas. Conheci direto as pessoas. Então, quando ligavam para mim. Então, quando eu precisei mergulhar em outras coisas, eu não era um corpo estranho, que agora que eu não estou mais jogando futebol, que eu quero me relacionar com as pessoas. Não, as pessoas já falavam comigo na época que eu vivi o auge do futebol. Então, essas 2 coisas me proporcionou a conhecer novas coisas, conhecer novos negócios, porque as portas estavam abertas para mim, porque eu tinha dentro do meu celular realmente a relação com as pessoas. E tu vê como, mais uma vez, estamos falando de pessoas, né? Pessoas, né? Hoje eu sei que se vende isso, né? Network como treinamento, apesar de que eu particularmente não acredito em treinamento, né? Ou tu gosta de pessoas ou tu não gosta, né? Se for treinar para conhecer pessoas, se tiver que fazer pode força, errar, né? para acessar alguém, alguma coisa está errada. Tá errado, né? Ou tu escolher o fulano eu vou tratar bem porque eu sei quem é, e o outro, muitas vezes a gente vai... Não dura. Não vai durar, né? Não. Às vezes tu vai destratar alguém e depois tu vai precisar desse alguém, porque na verdade o precisar não tá no tamanho do que é ou que não for, né? Então, isso foi uma das coisas que me deu essas vantagens. Então o livro, ele tá ali dentro, né? Fome de Aprender, onde a gente mistura fome, e o aprender ele representa no livro, porque eu sempre gostei muito de ler, e leio muito até hoje, e muitas coisas das loucuras que eu tiro da minha cabeça, que algumas deram certo, várias deram errada, mas empreender é isso, tenta, e daqui a pouquinho escapa uma, né? Pra tua daqui a pouquinho escapa uma boa, né? Tenta um monte de merda, daqui a pouquinho sai uma coisa boa. Muitas das leituras.